Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, cheio da graça, o Senhor Deus nos reuniu em um lugar hoje. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que pudéssemos receber o ensinamento através da Sua palavra. Que através da palavra de hoje possamos conhecer mais ao Senhor Deus. E dentro de Deus nós possamos aprender como devemos agir. 30, 60, 100 vezes, Senhor. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos frutificar e no dia do Senhor nós possamos receber os elogios e ser glorificados diante do Senhor. Senhor, para que cada família o Senhor Deus possa proteger e o Senhor Deus possa cuidar no seu ministério. Que o Senhor Deus possa estar junto com a sua coragem, força e firmeza dentro do coração, para que possam viver a vida para o Senhor. Senhor, o início e término de toda essa programação, que o Senhor Deus possa estar conosco. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Amém. Vamos procurar a palavra da Bíblia, Isaías, capítulo 65. Isaías, capítulo 65. Isaías, capítulo 65. Então, versículo 11, vou ler alguns versículos. Capítulo 65, versículo 11. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna, e que misturais a bebida para o destino. Também vos destinareis à espada, e todos vos encurvareis à matança. Porquanto chamei, e não respondestes, falei, e não ouvistes, mas fizestes o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo que não tinha prazer. Versículo 16. Assim que aquele que se bendisser na terra, se bendirá no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Vamos ler até aqui. Então, hoje nós lemos a palavra de Isaías, capítulo 65. E neste versículo 16, assim que aquele que se bendisser na terra, se bendirá no Deus da verdade. Aqui ele fala o Deus da verdade. O que significa Deus da verdade? Significa Amém. Em hebraico também está escrito Amém. Assim que aquele que se bendisser na terra, se bendirá no Deus da verdade. Esta verdade também é o quê? Amém. Então, o Deus do Amém. O Deus da verdade. Assim que aquele que se bendisser na terra, se bendirá no Deus da verdade, no Deus do Amém. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, pelo Deus do Amém. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas nos meus olhos. Essas palavras significam aquele que já se encontraram com esse Deus da verdade. Todas as angústias e tristezas já estão passadas e escondidas. Então, o Senhor Deus, o Deus de todo o povo de Israel, permitiu a graça para Israel, mas quando eles idolatraram aos ídolos e deram as costas ao Senhor, o Senhor disse a eles. É por isso que no versículo 11, o povo de Israel, escolhido por Deus, deu as costas a Deus, o Deus que os escolheu. É por isso que o Senhor disse no versículo 11, mas a vós em que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte. O santo monte é no monte de Sião, que é o monte santo onde existe o templo do Senhor. Os que preparais uma mesa para a fortuna. Então, fortuna significa o Deus da fortuna, e que misturais a bebida para o
destino. O destino aqui também refere-se ao ídolo, ao Deus do destino. Então, quando eles se afastaram do Senhor Deus, eles começaram a servir o Deus da fortuna e o Deus do destino. Deram as costas para Deus. Se apartaram de Deus. Quando nós lemos a palavra de Isaías, capítulo 65, nós podemos ver o povo de Israel que partiram de Deus, começaram a seguir o seu próprio pensamento, começaram a praticar iniquidades, e Deus continua chamando-os, mas eles não voltam para o Senhor. Eles não buscavam ao Senhor Deus. Até o fim, eles idolatravam. E é por isso que, por fim, o Senhor Deus está dizendo que eles irão receber o castigo de Deus. E a única maneira de eles poderem se salvar é buscarem o Deus da verdade, o Deus do Amém. Versículo 12: Também vos destinareis a espada, e todos vos encurvareis à matança. Porquanto chamei, e não respondestes. Falei, e não ouvistes. Mas fizestes o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo que não tinha prazer. Nós podemos ver aqui que eles deram as costas por conta própria, por decisão própria, deram as costas a Deus e escolheram o caminho da maldição, do castigo. Então, o juízo do Senhor Deus, realmente temoroso, está chegando para eles, mas mesmo assim, eles estão vivendo a vida que eles querem. Mas parte dessas pessoas, a minoria, procurou o Senhor Deus. Na Bíblia diz que essa minoria buscou o Senhor. Já que eles buscam o Deus do Amém, eles podem receber a bênção de Deus. Então, hoje, nós vamos focar no versículo 16 para estudarmos um pouco mais. Assim que aquele que se bendisser na terra, se bendirá no Deus da verdade. Assim que aquele que se bendisser na terra, quer dizer que qualquer pessoa deseja receber a bênção. As pessoas que desejam receber a verdadeira bênção diante do Senhor Deus, eles não buscam os ídolos, precisam buscar a quem? O Deus do Amém. O Deus do Amém. Então, quando você busca o Deus do Amém, você pode receber a verdadeira bênção. Vamos pensar um pouco sobre este tema hoje. O Senhor Deus é o Deus da verdade. Esse é o fato que eu quero contar para vocês. Se nós olharmos em Apocalipse capítulo 3, sabem o que o Senhor ele disse para a igreja de Laodiceia? Ele disse que a si mesmo se refere como o Deus do Amém. O Senhor Deus é o Deus do Amém. O Senhor Jesus que veio em carne para este mundo, o Senhor Jesus ele teve a carne e veio para este mundo, e esse próprio Senhor Jesus está dizendo, eu sou o Amém. Então, esse Senhor Jesus que é o Amém, enquanto ele vive nessa terra, ele disse, em verdade eu vos digo. Então isso significa o quê? Amém. Em grego significa amém. Em verdade. Isso se refere ao amém. Quer dizer que o Senhor Jesus utilizou diversas vezes essa frase, em verdade vos digo. Isso significa o quê? Que é um fato, que é a pura verdade. A promessa do Senhor Deus, a qualquer momento, em qualquer ocasião, é verdade proferida pela boca do Senhor Jesus. É por isso que nós podemos dizer amém. Então, dentro das nossas vidas também, o Senhor Deus é o Deus do amém. É por isso que na nossa própria vida, existem várias coisas que nós precisamos dizer amém. E vamos pensar agora no que é que eu posso dizer amém em minha vida. E por fim, quando nós formos para o reino dos céus, o que é que vai sair da nossa boca? Será que vai sair reclamações ou amém? Em todas as coisas, o Senhor Deus, ele planejou de forma correta. Deus é santo, Deus é bom. É por isso que o Deus é o Deus do amém. Nós iremos sentir e perceber isto nos céus. É por isso que hoje vamos pensar um pouco de forma resumida quem é este Deus do amém. Então aqui no versículo 16 se refere ao Senhor Deus como Deus do Amém 2 vezes. Assim que aquele que se bendisser na terra se bendirá no Deus da verdade. Então, aparece uma vez. E aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade. Aparece a segunda vez.
aqui se refere ao Senhor duas vezes como Deus da verdade, no que se diz Deus do Amém. Amém e verdade significam a mesma coisa. É por isso que o Deus da Bíblia é o Deus da verdade. Existe algo que é impossível para Deus, é contar mentiras. Se nós olharmos em Hebreus, aparece que o Senhor Deus, ele não consegue mentir. Existem duas coisas que não conseguem mudar diante do Senhor. Quer dizer que é impossível para Deus mentir. Deus, mesmo que queira mentir, ele não consegue mentir. O diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira. O diabo é mentiroso. Tudo o que ele disser é mentira. Mas o Senhor Deus, ele não consegue contar a mentira. É por isso que sempre quando ele disser alguma coisa, ele somente consegue dizer a verdade. É por isso que o Deus é o Deus da verdade. O Senhor Deus, em tudo o que ele diz, ele precisa cumprir. É por isso que ele é o Deus do Amém. O Deus da Bíblia é o Deus da verdade, é o Deus do Amém. E é por isso que o Senhor Deus, em todas as coisas, no que ele diz, é verdade. Tudo se cumpre conforme a palavra. É por isso que podemos dizer que é o Deus do Amém. E o Senhor Deus, ele manifesta mais uma vez que ele é o Deus do Amém. Como? Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para essa terra. Nós podemos ver como o Senhor Jesus ele viveu nessa terra. Nós podemos mais uma vez reconhecer e ver com certeza em nossos olhos é Deus do Amém. Vamos procurar Apocalipse capítulo 3. Vamos procurar a palavra da Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então aqui mostra muito bem a forma do Senhor Jesus. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: O Senhor está dizendo, você sabe quem eu sou? Eu sou o Amém. Testemunha fiel e verdadeira. O Senhor Jesus é a testemunha fiel e a testemunha verdadeira. E ele também é o princípio da criação de Deus, no que se refere o Criador. Então, nós podemos dizer o quê? O Criador, mas por que o Senhor ele frisa nessa palavra o princípio da criação de Deus? Então, se nós olharmos aqui na igreja de Laodiceia, faltam três grandes coisas para essa igreja. Para eles, o Senhor Deus é o Deus do Amém. Por isso que em todas as coisas que o Senhor Deus diz, precisam receber com Amém, precisam obedecer a esta palavra. Mas, em suas vidas, eles não conseguiam dizer Amém. Tudo que agrada o coração deles, eles diziam Amém. O que não agrada é não Amém. Então, o Senhor Deus, para mostrar o que falta na vida deles, o Senhor Deus está frisando, dizendo, eu sou o Amém. E por que diz testemunha fiel e verdadeira? Então, porque os santos, eles são chamados como testemunhas do Senhor Jesus. Precisam fazer o papel de testemunha, precisam fazer esse papel, mas já que não conseguem cumprir o papel, o Senhor ele está dizendo que para a igreja de Laodiceia precisam ser a testemunha fiel e verdadeira. E o terceiro, o princípio da criação de Deus. Por que diz dessa maneira? Então você precisa viver uma vida onde o Senhor é a base, o Senhor é o princípio de todas as coisas, mas aqui isso foi mutado, no coração deles é o quê? O princípio são eles mesmos, eu sou o princípio. Então isso está errado. É por isso que o Senhor está ensinando mais uma vez, dizendo que o Senhor é o princípio da criação de Deus, o princípio de todas as coisas. O Senhor é o Amém. Quer dizer que o Senhor ele entrou nessa constante tempo, o Senhor é o Deus do Amém, o Senhor Jesus veio a este mundo e ele está dizendo, eu sou o Amém. O Senhor quer dizer que em todas as coisas ele sempre foi verdadeiro. O Senhor é Amém. O Senhor dizer que ele é Amém
isso quer dizer que eu sou a verdade? Então, nós precisamos ouvir e receber isto. Então, isso se torna amém em minha vida. Por que o Senhor é amém? Porque Ele veio para este mundo. O Senhor Jesus, chegando a este mundo, o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, todas as coisas acontecem dentro da vontade de Deus. Todas as coisas que o Senhor Jesus ele realizou foi conforme a obediência na palavra de Deus. Tudo foi conforme a palavra de Deus. Tudo foi aceito na palavra de Deus. Tudo foi obediente na palavra de Deus. E é por isso que ele pôde dizer amém e morreu e ressuscitou. E é por isso que quando nós olhamos para o Senhor Jesus ele se agradava em fazer a vontade de Deus. O Senhor Jesus, em toda a sua vida, em todo o seu tempo, ele obedecia à vontade do Senhor Deus e ele mostra em sua vida que ele é o amém. E é por isso que o Senhor Jesus, já que ele é o amém, em toda a vida do Senhor Jesus, ele é o amém. O Senhor Jesus, em toda a sua vida, ele pode dizer, eu sou o amém. Em toda a sua palavra, ele pode dizer, eu sou o amém. Quer dizer que todo o destino da minha vida, será que eu sou o amém? Será que eu sou verdadeiro em todo esse meu tempo? Isso se torna a correlação com Deus. Será que o Senhor é o quê? Ele sempre foi o quê? O amém. Por que ele frisa nessa palavra? Isto diz o amém, porque para a Laodiceia é necessária a palavra amém. Então, o Senhor Jesus, em sua vida nessa terra, ele diz, em verdade vos digo. Ele disse várias vezes, em verdade, em verdade, em verdade. Por quê? Isso significa amém. Em grego significa amém. Então, o Senhor Jesus, ele diz, em verdade, significa amém, amém. O Senhor Jesus, ele várias vezes disse em verdade. Vamos procurar essas palavras. Vamos procurar Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 58. Eu vou ler a partir do versículo 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Vamos ler todos juntos? Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. O Senhor Jesus está dizendo que Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. A alegria de Abraão exultou por ver o meu dia. Então, em um dia, eu irei ver ao Senhor. Quer dizer que a minha vida, a vida de Abraão naquele tempo, quer dizer que ele se alegrava em ver o Senhor Jesus que estava por vir. Era uma vida de peregrino. Abraão era um homem poderoso, tinha 318 homens abaixo dele em sua ordem, e ele vivia em tendas. Por quê? Mesmo tendo tantas pessoas, por que ele vivia em tendas? Porque todo lugar que ele passava era somente um lugar temporário. Ele viveu como um peregrino. Ele vivia a vida toda em esperança de que eu vou me encontrar com o Senhor. Um dia verei o Senhor. Quer dizer que ele vivia se exultando, alegrando com essa esperança. Um dia verei ao Senhor. É por isso que diz, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Um dia, quando eu passar pela morte, eu irei me encontrar com o Senhor. Eu vou me alegrar. Então, mas antes mesmo de ele morrer, o que aconteceu aqui? E viu e alegrou-se. Então os judeus se assustaram? Como assim? Ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Quer dizer que você tem mais de 2000 anos? Mas o que o Senhor está dizendo? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Amém, amém. Então, Abraão, desde o momento que Abraão nasceu, desde antes de Abraão nascer, eu já existia. Quer dizer que eu sou da eternidade à eternidade.
eu o sou. I am who I am. Então, o Senhor, ele está dizendo que eu sou Deus. Então, naquele tempo, os judeus se assustaram e falaram, nós precisamos apedrejá-lo. Então, mas o Senhor Jesus é da eternidade à eternidade. Ele era o Deus verdadeiro. O Senhor que é o Amém. Ele está dizendo que o Deus e o Pai, nós somos um só. Como em Gênesis capítulo 18, eu me encontrei com Abraão, eu sou o Jeová. E o Senhor Jesus está dizendo em João capítulo 3, em verdade vos digo, que o homem que não nascer pela água e pelo Espírito e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Na verdade te digo. Então isso está dizendo, amém, amém. Quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo. O Senhor que é o Amém está dizendo que é preciso nascer de novo para ir para o céu. Então, o que é o nascer de novo? É a base do cristianismo, é a base, é o princípio da Bíblia. É por isso que o Senhor está dizendo em João capítulo 3, 6, em verdade vos digo. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Os homens que comerem deste pão terão a vida eterna. O Senhor está dizendo que isto é o quê? A verdade. O Senhor, ele realmente era o pão da vida. O Senhor, ele realmente vos disse, em verdade vos digo, quando uma semente cair ao céu e não morrer em si mesma, não pode dar frutos, não pode dar a espiga. Então, uma semente caindo na terra, se ela não morrer, não pode dar vida. Mesmo que uma pessoa, ela diga que recebeu a salvação, ela sempre continua como semente, não acontece nada, não frutifica, porque não morre. Quando uma semente ela cai na terra e ela morre, ela pode dar muitos frutos. Isso é amém. Isso é verdade. Individualmente também. Quem está determinado para morrer, o trabalho de Deus se manifesta nessa pessoa. Dentro da igreja também, as pessoas que se esforçam, que se dedicam, nessas pessoas existem muitos frutos. Nas nossas igrejas, nacionalmente, por que tantas pessoas recebem a salvação? Porque existem muitas pessoas que morrem. Como uma semente que se morre em si, que perece, que entrega a si mesmo diante do Senhor. É por isso que o evangelho pode ser pregado. Vamos procurar João capítulo 16. João capítulo 16, versículo 23. Versículo 23. Vamos ler todos juntos. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. Se nós olharmos aqui, na verdade vos digo. Então, naquele dia nada me perguntareis. É o dia o quê? O dia da vinda do Espírito Santo. Ou individualmente podemos dizer, o dia da minha salvação. Quando eu recebi a salvação, eu tinha muitas dúvidas. Eu estava fazendo várias perguntas. Então, quando eu estava fazendo tantas perguntas para a pessoa que estava me fazendo a consulta, nunca me respondia as minhas perguntas. Sempre pulava e falava outras coisas e me fazia esquecer das minhas perguntas. Mas depois que eu recebi a salvação, eu olhei para as minhas perguntas e eu vi, nossa, que perguntas infantis. Nossa, que perguntas nada a ver que eu estava fazendo. Por quê? É por isso que essa palavra combina nesse momento. E naquele dia nada me perguntareis. Quer dizer que no momento que eu recebo a salvação, o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz, morreu por mim. O que eu tenho mais para perguntar diante do Senhor? Eu não tenho mais nada. Eu consegui compreender esse amor, eu consegui compreender essa graça que o Senhor me permitiu. E naquele dia nada me perguntareis. É por isso que o Senhor diz, na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Na verdade, isso o quê? É verdadeiro.
Quando você pede, o Senhor ele prometeu que ele há de dar. E é por isso, para aqueles que oram, o Senhor ele vai cumprindo um a um. Nós podemos perceber, nós podemos confirmar isso em nossas vidas. Alguns pastores, eles começam a dizer. Então, alguns pastores recebem um convite e vão para uma igreja para pregar. Um desses pastores, uma vez, ele pegou um trem, mas o trem ele teve um atraso e ele foi com atraso. Não foi o pastor que quis atrasar, foi o trem que atrasou. Olhando no relógio, ele viu que o trem estava parando lá longe. E se ele fosse correndo, ele ia chegar atrasado. Mas se o trem parasse no meio, dá tempo de ele descer e correr. É por isso que ele orou fortemente, dizendo: Senhor, não foi culpa minha de ter atrasado, mas Senhor, faça o trem parar no meio do caminho. E se parar no meio do caminho, eu consigo ir correndo. Mas de repente o trem parou no meio do caminho. Então ele pegou as malas, desceu correndo do trem e foi pregar a palavra. E ele, depois de ter pregado a palavra, ele voltou para a igreja e fez o seu testemunho para todos nós. E um dos jovens, ao ouvir isto, ele disse: Ah, pastor, isso aí foi pura coincidência, foi por acaso. Então o Senhor, o pastor olhando para esse jovem disse: Se você não orar, nem essas dita coincidência ocorrem nas nossas vidas, entendeu? Precisa orar. Então quando nós estamos na dificuldade, quando nós não devemos pegar o cobertor e cobrir a cabeça e ficar tremendo, dizendo: o que eu vou fazer? Eu preciso me ajoelhar e preciso orar. Senhor, me ajude. Da mesma maneira conforme essa palavra. Na verdade vos digo que tudo quanto pedides a meu Pai. Quer dizer que amém, amém. Na verdade. Vamos procurar mais uma palavra da Bíblia. Vamos procurar João capítulo 14, versículo 12. João capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. O Senhor, ele disse para os seus discípulos: Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. O Senhor Jesus, ao morrer e ressuscitar, ele foi para os céus, depois no Pentecostes chegou o Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus, em uma única vez, ele alimentou mais de 5.000. Pedro, quando ele pregou uma vez, mais de 5.000 receberam a salvação naquele lugar. O Senhor ele ressuscitou alguém que estava morto em carne, mas os apóstolos podiam salvar uma pessoa que estava morta em espírito para a vida diante do Senhor Deus. Isso não é um trabalho muito maior? É por isso que o Senhor Jesus está dizendo: Na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras maiores que eu faço. Quem pode fazer as obras maiores do que do próprio Senhor Jesus? Um espírito receber a salvação é grandioso. É por isso que o Senhor Jesus está frisando, dizendo: Na verdade vos digo. Qual é o maior trabalho do que este? O maior trabalho é uma pessoa que está morto em espírito. Mesmo que você queira salvar, você não consegue salvar, mas pela palavra, um espírito que está morto espiritualmente, pelo evangelho ser salvo, é muito maior do que eu salvar muitas pessoas que estão morrendo nessa carne ou na doença. Um trabalho muito maior do que um presidente ou um empresário criar uma grande coisa, uma grande política, fazer as pessoas viverem bem, é alguém conseguir pregar para as pessoas e serem salvas espiritualmente. Isso é algo muito maior. É por isso que o Senhor está dizendo: Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras maiores do que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Quando o Espírito Santo ele vier, fará um trabalho muito maior do que os do Senhor Jesus, fará maiores milagres do que o do Senhor Jesus, tudo que é muito maior que o Senhor Jesus. Vamos procurar 2 Coríntios capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Vamos ler todos juntos. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim,
e por ele o amém. Para a glória de Deus por nós. As promessas de Deus. Olhem na Bíblia, quantas promessas de Deus existem na Bíblia? Todas as promessas de Deus. Todas as promessas de Deus. Então nós podemos dizer o quê? Sim. São neles? Sim. Toda a promessa de Deus do Antigo Testamento, dentro do Senhor Jesus, se cumprem. Todas as promessas do Novo Testamento também se cumprem no Senhor Jesus. A Bíblia é um livro que fala sobre o Senhor Jesus. É por isso que tudo nele é assim. Toda a promessa da Bíblia, por que se cumpre no Senhor Jesus? Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Então, as promessas do Senhor Deus, as pessoas que creem, as pessoas que oram. Quantas pessoas existem neste mundo? Tem muitas pessoas que se seguram na promessa de Deus e vivem por elas. E tudo isso se torna sim dentro do Senhor Jesus. As promessas do Senhor Deus. Em qualquer momento são nele sim, e por ele o amém. Para a glória de Deus por nós. E é por isso que quando nós olhamos para a palavra da promessa de Deus, quem se segura nessa palavra da promessa de Deus, por trás disso está o Deus Todo-Poderoso. É por isso que quem se segura nessa palavra de Deus, crê que tudo vai ocorrer conforme a palavra de Deus. E é por isso que nós podemos dizer sim, amém, podemos glorificar a Deus. E é por isso que quando nós olhamos nessa Bíblia, todas as coisas prometidas na Bíblia se cumprem. Nós podemos dizer amém. Então vamos pensar um pouco mais detalhado agora. Vamos procurar a palavra de Deuteronômio capítulo 27. Deuteronômio capítulo 27. Deuteronômio capítulo 27. Versículo 11. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o povo, Simeão e Levi, e Judá, e Issacar, e José, e Benjamim. E estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar Ruben, Gade, e Azer, e Zebulon, Dan e Naftali. E os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão de artífice, e puser em um lugar escondido, e todo o povo respondendo dirá: amém. O povo de Israel gritou, clamou, dizendo: amém. Versículo 16. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou sua mãe, e todo o povo dirá amém. Versículo 18. Aquele que fizer o que o cego erre de caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Versículo 24. Maldito aquele que ferir ao seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. O povo de Israel, após do êxodo, enquanto eles estavam passando pelos montes de Gerizim e Ebal, eles disseram amém. Então, em Gerizim, na bênção eles disseram amém. No monte de Ebal, quando houve maldição, também disseram amém. Então, na nossa vida, existem muitas coisas que nós precisamos dizer amém. Se nós olharmos em Apocalipse capítulo 3, por que o Senhor Jesus ele disse, eu sou o amém? Porque a igreja de Laodiceia, existem tantas coisas que precisam dizer amém, mas eles não estão dizendo amém. Tem coisas que o Senhor Jesus está dizendo, você precisa dizer amém, mas não estão dizendo amém.
Tem coisas na nossa vida que precisamos dizer amém. O que é que precisa ser o amém em nossas vidas? Vamos pensar. Vamos pensar um pouco. O que é o amém? O que é a verdade? O que é o amém na nossa vida? Então, essa Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a palavra da Bíblia é a palavra de Deus. Nós precisamos dizer o quê? Amém. Isso está certo. A palavra da Bíblia realmente é a palavra de Deus. Uma coisa é palavra de Deus e outra não é palavra de Deus. Então isso é não amém. A Bíblia como um todo é a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos dizer amém. Lutero, quando ele realizou a reforma protestante, ele escreveu vários livros. E já que os livros dele estavam se espalhando, o Papa realmente se assustou com esses livros. E eles o trouxeram para a frente do julgamento da Igreja Católica, da Inquisição, e fizeram várias perguntas a ele. E ele podia morrer queimado. E perguntaram, você escreveu esses livros? E ele disse, sim, fui eu que escrevi. Ele disse, tem alguma coisa que você quer negar nesses livros que você escreveu? Ele disse, me dê tempo para pensar. E durante um dia, passou o dia, depois de um dia, ele foi para a frente do imperador e disse, então, quando eu reflito as minhas palavras na Bíblia, refletindo na moral e na vontade de Deus, se não conseguirem trazer algum erro que esteja na Bíblia, eu não posso negar. Então, a minha consciência está em frente a Deus. Eu não consigo recusar ou negar nenhuma das minhas falas e não irei recusar. Eu ir contra a Igreja Católica, sei que não é sábio, não é nem seguro, mas mesmo assim eu estou à frente de vós, porque eu não posso agir contra. E eu digo, Senhor Deus, por favor, me ajude. Amém. Então todo o congresso ali se assustou com isso. Assim, ele decidiu realizar a reforma protestante. Ele disse diante de Deus, amém. Nós também, quando nós olhamos para toda a Bíblia, é a palavra de Deus, é amém. Então, conforme está escrito na Bíblia diz que eu nasci como pecador. E toda a minha vida eu vivi pecando. Eu sou uma pessoa que merece receber o juízo diante do seu Deus, o castigo. E nessa palavra é amém. Porque a lei me faz compreender o pecado. A lei não tem como me levar para o céu. É amém nisso também. Mas com o sangue do Senhor Jesus, nós somos libertos. Através do sangue do Senhor Jesus, eu agora me tornei salvo, eu me tornei novo. Amém? Vamos procurar Apocalipse capítulo 1. Palavra de Apocalipse capítulo 1. Versículo 5. E da forma de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. O Senhor, ele nos amou. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Nisso nós dizemos amém. É certeiro que devemos dizer amém. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Nisso nós dizemos amém. A ele glória e poder para todos sempre. E nessa palavra também dizemos amém. Então, o justo viverá pela fé. Pela fé será salvo. Por cremos no Evangelho do Senhor Jesus, recebemos a salvação. É amém, amém, amém.
Então como é que você pode ir para o céu somente com o sangue de Jesus? Eles não aceitam o evangelho. Eles pensam que você ir para o céu através do sangue do Senhor Jesus é errado e não creem nisso por completo. Isso derruba o evangelho do Senhor. Em todas essas palavras nós devemos dizer amém. Vamos procurar Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 5. Capítulo 9, versículo 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, todos os antecedentes que aparecem no Antigo Testamento, todos, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles são dos judeus, não é? Se nós olharmos em carne, o Senhor Jesus também é judeu. Mas ele é sobre todos, Deus bendito eternamente. Sobre esta verdade nós dizemos amém. O Senhor é o Deus da Trindade, é o Deus verdadeiro, amém. O Filho de Deus que nasceu diante do Senhor. Nós, nessa palavra, podemos dizer amém, porque jamais perece. Uma pessoa que já recebeu todo o perdão dos pecados, dentro dele existe o Espírito Santo. O Espírito Santo jamais parte dentro do salvo, nós podemos dizer amém. Existe a igreja que foi estabelecida pelo Senhor Deus. E esta igreja é um lugar muito glorioso. E é ali onde o Senhor Deus ele cumpre o seu trabalho e a sua vontade. Nisso nós podemos dizer amém. Vamos procurar Efésios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Conforme esse poder que em nós opera, em tudo que nós pedimos ou pensamos, ele faz tudo mais em abundância. Tudo que nós estamos pedindo, nós estamos vendo dentro da igreja, que o Senhor ele opera. E a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, por todo sempre. Nessa palavra dizemos amém. Uma pessoa que recebeu a salvação, agora precisa permanecer, estar no Senhor. Nesta palavra dizemos amém. Isso olhamos em Romanos capítulo 8 também. Então, todos aqueles que amam o Senhor, aqueles que foram chamados conforme a sua vontade, em tudo, eles fazem o bem diante do Senhor Deus, porque cooperam para isso. Quer dizer que nisso nós podemos dizer, todos aqueles que foram chamados pelo Senhor, em todas as situações, em todas as coisas, elas se combinam para fazer o bem. Nisso se cumpre a vontade de Deus de forma exata. E é por isso que aqui, se nós olharmos em Romanos capítulo 8, versículo 28, é verdade. É por isso que em toda a minha vida em que eu estou vivendo, qual seja a situação que me é dada, eu preciso receber, eu preciso ir para o Senhor. É por isso que se olharmos em 2 Pedro capítulo 1, disse: E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência a temperança a paciência a piedade, a piedade ao amor fraternal e ao amor fraternal à caridade. Aqui ele começa com a vossa fé a virtude. Virtude. Se nós olharmos em grego, a virtude tem dois significados. Em inglês também significa duas coisas. Virtude. A palavra virtude, na realidade, significa ser como um homem. Ser firme, ser constante como um homem.
E segundo, virtude significa um homem em frente à moral, em frente à ética, ele é correto. Então, o primeiro significado é ser firme, ser corajoso, ser bravo como um homem. E espiritualmente, quando nós temos essa virtude espiritual, você crer em Cristo, você não sabe quando você vai morrer. Uma pessoa que crê no Senhor Jesus, nas igrejas primitivas, ele estava determinado a morrer, não sabia quando iria morrer. A vida dele está ali, e sempre à beira da morte. Mas ele sempre tem essa fé, e nessa fé ele se acrescenta a virtude, quer dizer que ele precisa ser firme, forte, constante como um homem. Porque as tribulações, as dores estão para chegar e precisa ser firme, precisa ser corajoso. Uma pessoa que é firme e corajosa, quando ele passa por dificuldades, ele pode vencer, também pode ajudar aqueles que estão na dificuldade, pode agir de forma correta na moral. A virtude espiritual. Quem tem a certeza que vai entrar para o reino de Deus, qual é o primeiro significado da virtude? É ser firme, corajoso, ser bravo, ter braveza como homem. Você viver como um cristão é difícil. Existem muitas tribulações, dores, angústias, mas eu não devo ser uma pessoa medrosa e esconder, eu preciso ir firme para frente. E é por isso que nessa palavra, toda a situação que me é dada, existe a bondade de Deus que se cumpre, que é invisível. É por isso que eu preciso ser firme, eu preciso ser constante. É por isso que aqueles que o amam, aqueles que foram chamados no Senhor, todos se cooperam para fazer o bem diante do Senhor. É nisso com firmeza podemos dizer amém. E vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Já que nós recebemos a salvação, nós sempre podemos ter o quê? Essa felicidade. Podemos estar sempre nos regozijando. Orai sem cessar. Já que somos a criatura diante do Senhor Deus, a sua criação, devemos orar, devemos pedir a ajuda de Deus. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Por que em tudo precisamos dar graças? Porque o Senhor Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é soberano. Existe a soberania de Deus. Todas as coisas ocorrem conforme a soberania de Deus. Se o Senhor Deus não permitir nenhum pardal, um pássaro, cai dos céus. Tudo ocorre conforme a vontade do Senhor Deus. É por isso que em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Do qual seja a situação que eu estou. Assim como Eliur, ele já havia dito. Nós precisamos ter esse posicionamento, esse coração diante do Senhor Deus. Em tudo dai graças. Então, em tudo dai graças. Então, porque o Senhor Deus, Ele é soberano e detentor de todas as coisas. Tudo está sobre as mãos do Senhor. Vamos procurar. Vamos procurar Jó, capítulo 33. Capítulo 33. Versículo 8. Na verdade, tu falastes aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras, dizias. Limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não tenho iniquidade. Eis que procura pretexto contra mim, e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que, nisso não tens razão.
Eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. O Jó, em sua vida, ele passou por uma grande tribulação. Ele está em uma grande dificuldade. Os três amigos estão dizendo, você errou, Jó. E ele está dizendo, não, eu não fiz nada. E depois, eles estão dizendo, limpo estou, não tenho transgressão, puro sou, não tenho iniquidade, mas ele procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. É por isso que ele diz a ele. Então, nestas palavras, você não é justo. Nisso não tens razão. Eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. As pessoas consideram Deus como homem. Deus não é homem, Deus é Deus. Em todas as coisas, seja na escala, seja na dimensão, Deus é muito maior do que tudo. Deus existe uma escala muito maior. Ele efetua todas essas coisas na sua dimensão. E Eliú está explicando isso para Jó. E Jó precisa pensar bem. Jó, porque maior é Deus do que o homem. Em todas as coisas, Deus é maior do que o homem. Deus é maior do que todas as coisas. E mais outra coisa. Esse Senhor Deus, vamos procurar versículo 13. Por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os seus feitos? Então, o Senhor Deus, ele diz que em todas as coisas, ele não responde acerca dos seus feitos. O Senhor, ele faz todas as coisas, mas ele não precisa explicar tudo aos homens. O Senhor Deus, ele faz tudo dentro do plano de Deus. O Senhor Deus deixou algumas coisas escondidas. É por isso que em todas as coisas, o Senhor Deus, ele não precisa se justificar, dizendo por que você precisa regozijar sempre, por que precisa orar sem cessar, precisa fazer isso, aquilo. Não, o Senhor não explica, o Senhor, ele só mostra. O Senhor não é um Senhor que responde acerca de todos os seus feitos. Então tem muitas coisas que depois se revelam no futuro. O Senhor Deus não é aquele que responde acerca de todos os seus feitos. O Senhor Deus é Deus. Capítulo 34, versículo 32, capítulo 34, versículo 33. Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a rejeites? Faze tu, pois, e não eu a escolha. Fala logo o que sabes. Então, virá de ti como há de ser a recompensa para que tu a rejeites? Então, o Senhor Deus, ele levou toda a vida de Jó, desse homem chamado Jó, por esse curso e está dizendo que agora eu não quero aceitar? Não, não é isso. Ele fala, faze tu, pois, e não eu a escolha. Fala logo o que sabes. Então, o Senhor Deus é Deus. Todas as pessoas que receberam a salvação agora são do Senhor. Já que nós somos do Senhor, o Senhor Deus, ele tem o poder para mover e fazer o que quiser. Então nós precisamos o quê? Regozijais em tudo. Então por que nós devemos agradecer em todas as coisas? Por que o Senhor, que é o maior de todas as coisas, ele está cuidando, governando sobre nossas vidas. É por isso que em todas as coisas nós temos esse agradecimento diante do Senhor Deus. É por isso que em tudo dais graças. É por isso que em todas as coisas que o Senhor Deus ele faz, a minha vida está sobre a mão do Senhor. É por isso que em tudo dai graças. Amém. Senhor, eu agradeço por ter me dado esse marido. Senhor, eu agradeço por ter me dado essa esposa. Senhor, eu agradeço por ter me dado este filho. Senhor, eu agradeço por ter me dado esse ambiente. Em todas as coisas, quando nós aceitamos em agradecimento, esta é a vontade de Deus. Senhor, por que a minha vida é assim? Senhor, por que o curso da vida daquele outro homem é melhor do que o meu? Mas por que o Senhor não responde? Porque Deus é Deus. Em todas as coisas, nós recebemos em agradecimento, é vontade de Deus. E nisso nós podemos dizer amém.
Qualquer um que quiser segui-lo precisa negar a si mesmo e todos os dias precisa carregar a sua cruz e seguir o Senhor. E nisso dizemos amém. E tem outra coisa que nós devemos dizer amém. Então, quando alguém é posto na posição de líder dentro da igreja, tem irmãos que falam, eu sei que eu consigo fazer isso, mas o pastor me pede, eu preciso falar amém. Então, precisa dizer amém. Mas tem pessoas que não dizem amém. Tudo quer fazer. Tem outras pessoas que na hora do dízimo é não amém. Então, na vivência de fazer o dízimo diante do Senhor Deus é amém. Nós, diante do Senhor Deus, nós precisamos dar louvores ao Senhor Deus. E isso realmente é amém. Então, toda a criação vem do Senhor. Tudo é considerado e está na soberania do Senhor e volta para o Senhor. E em toda essa verdade nós dizemos amém. Vamos procurar Romanos capítulo 11. Palavra de Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 36. Versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. São todas as coisas. O Senhor que existia sobre todas as coisas. Senhor Deus, ele criou toda a criação. Todas as coisas vêm do Senhor. Eu existo no Senhor. Então, pelo Senhor, o mundo todo existe. Todas as coisas precisam voltar para o Senhor. Então, neste mundo, o Senhor, ele criou todas as coisas. O Senhor Deus, ele criou um novo universo. Então, toda a nossa origem, o princípio é no Senhor. É por isso que precisamos voltar para o Senhor. Eu preciso estar perante o Senhor. E é por isso que nós, uma pessoa que recebeu a salvação, agora precisa viver eternamente com o Senhor. Tem coisas que nós precisamos dizer amém. Apocalipse capítulo 22. Capítulo 22, versículo 20. Versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Senhor, a qualquer momento venha. Eu irei viver sempre preparado para receber o Senhor. Então, o Senhor está dizendo, certamente cedo venham. Nós estamos vendo todos os sinais. Eu não sei o dia que o Senhor virá, mas nós estamos vendo uma época onde podemos nos encontrar com o Senhor enquanto temos vida nessa carne. Amém? Certamente cedo venham. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Nós recebemos a graça do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus estar em todos os homens. O que é que nós devemos fazer? Precisamos pregar esforçadamente. O Senhor Deus é o Deus do amém. Qual é o objetivo da nossa vida? O objetivo da nossa vida é nós dizermos amém e fazemos o seu trabalho. Vamos procurar 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Versículo 15.
a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único Deus Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempiterno. Amém. O Senhor Deus é a própria bênção. O Senhor Deus é o único poderoso Senhor. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o maior de todos. Aquele que tem, ele só, a imortalidade. E habita na luz inacessível, a quem nenhum homem dos homens viu nem pode ver. O Deus poderoso, que seja a honra e o poder sempiterno. Quer dizer que ele tem toda a bênção. Ele é todo poderoso. Ele será em toda honra e poder. Por que é que nós existimos? Porque esse Senhor Deus glorioso nos criou para darmos glórias ao Senhor. Como é que podemos viver glorificando ao Senhor? Dentre todos os gentios, quando nós temos uma obra correta diante do Senhor, uma obra boa, o Senhor disse que Ele é glorificado. Como em 1 Pedro capítulo 2. Então, para que o Deus Pai seja glorificado, as obras do gentio precisam ser bons. Como em João capítulo 15, quando nós damos muitos frutos, o Senhor Pai, Ele se regozija bastante. Quando muitas pessoas recebem a salvação, é glorificado diante do Senhor Deus. Quando o apóstolo Pedro diz que haveria de morrer, em tudo já havia dito qual glória que ele haveria de receber. A morte, o mártir, é a glória diante do Senhor Deus. Nós, diante do Senhor, em tudo que o Senhor Deus ele nos permitiu, nós dizemos amém. Conforme a vontade do Senhor Deus, eu digo amém. Quer dizer que tudo isso é através do Senhor, é para dar glórias ao Senhor. Nisso eu digo amém. Quando o Senhor ele diz, eu preciso receber em amém. Isso é a maior sabedoria. Então, vamos procurar novamente para Isaías capítulo 65. Capítulo 65. Versículo 16. Assim que aquele que se bendisser na terra, se bendirá no Deus da verdade. E é por isso. Perante o Deus do Amém, eu preciso buscar a benção. Perante e através do Deus do Amém, qual é essa bênção que eu recebi? Deus é verdadeiro. Em Deus não existe mentira. Quando eu vou perante o Senhor, eu vou diante desse Senhor, eu recebi a vida, a salvação. A salvação é receber a bênção, a verdadeira bênção. É por isso que podemos dizer que é o servo do Senhor. Por que nós somos servos do Senhor? Porque Deus é o Deus da verdade, o Deus do amém. É por isso que quando eu falo sim, amém, isso quer dizer que eu sou servo. Quando o Senhor ele diz, eu não coloco condições, eu simplesmente digo sim, isso é ser servo. Então quando o Senhor ele diz, eu preciso dizer sim, eu preciso obedecer. Eu preciso segurar nessa palavra do Senhor. Isso é a bênção diante do Senhor Deus. Isso é a coisa mais gloriosa diante do Senhor Deus. E é por isso nós nos seguramos na palavra de Deus quando as pessoas que amam essa palavra do Senhor, quando estiverem lá em cima, em verdade, o Deus da verdade irá manifestar que é Deus do Amém e nós iremos comprovar e estaremos felizes. Vamos procurar João capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse de João capítulo 7, versículo 9. Vamos ver o formato dos cristãos lá nas alturas. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar,
de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas às suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões e dos 4 animais, prostrando-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então, o Senhor, quando Ele vier das alturas, todos os cristãos que receberam a salvação pelo mundo todo irão para diante do Senhor. Seja as nações, as multidões, tribos, povos, línguas, toda aquela grande multidão, trajado de vestes brancas, com palmas às suas mãos, estarão diante da salvação de nosso Deus e clamarão dizendo, diante do Senhor Deus, dizendo: Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E naquele tempo, como no versículo 12, dizendo: Amém! E por fim, Amém! Quando nós estivermos diante do Senhor Deus, com certeza nós iremos saber todas as coisas. Que toda essa Bíblia era verdadeira. Quer dizer que todas as coisas diante do Senhor Deus é verdade. Quer dizer que o Senhor Deus, Ele efetuou todas as coisas para ser louvado. Agora, no momento, conhecemos isso em partes. Nós não entendemos. Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso aconteceu? Por que aquilo está acontecendo? Ou vai acontecer? Nós não sabemos. Mas, no fim, nós iremos saber todas as coisas. Havia um homem chamado Maxwell Cornelius. E eu vou dizer uma das falas dele. Ele disse: não é agora. Ele disse: não é agora, mas quando chegar o tempo, quer dizer que é o dia quando nós estivermos diante do Senhor Deus, nós iremos entrar em uma melhor nação. Nós iremos conhecer a razão das nossas lágrimas. Naquele momento, nós iremos compreender todas as coisas. Naquele dia, saberemos todas as coisas. Para cumprir a grande vontade do Senhor Deus, nós iremos saber por que nos era necessário aquela nuvem. Por que quando iniciou o medo, nós podíamos louvar diante do Senhor. Naquele dia nós iremos saber todas as coisas. Por que todas as coisas que eu mais desejava escapavam de minhas mãos? Por que castelos eram derrubados, muros eram derrubados? Mas quando nós subirmos nas alturas, nós saberemos de todas as coisas. O Senhor estará ali. Estará ao nosso lado, e assim Ele dirá e nos conduzirá com a mão que não falha. E nós, quando nós estivermos ao lado do Senhor, saberemos. E em todas as coisas nós compreenderemos. Então, quando nós estivermos diante do Senhor Deus, iremos compreender todas as coisas. Então, toda a minha vida é amém diante do Senhor Deus. Nós iremos saber que o Deus é o Deus do amém. Deus é amém, Jesus é amém. Em todas as palavras do Senhor Jesus é amém. A nossa vida também é amém. Quando o pastor me coloca como líder, eu preciso dizer o quê? Amém. Em todas as coisas eu preciso dizer amém. Quando eu for para lá em cima, eu vou descobrir, realmente era o Deus do amém. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso, nós te agradecemos. Pelo seu sangue precioso, o Senhor nos remiu, nos permitiu essa imensa graça. Senhor, logo nós estaremos diante do Senhor, vestidos com roupas de núpcias, de noiva, e estaremos junto de todos os santos. E em grande felicidade nós iremos viver junto de todos os santos. Senhor, nós te agradecemos. Até o dia que nós possamos ir para o Senhor. Que o Senhor nos proteja. Todo o trabalho que nos é dado, que nós possamos cumprir e finalizarmos lealmente diante do Senhor. Senhor, que nós possamos manifestar mais o seu trabalho dentro da igreja. Que através do Evangelho do Senhor Deus possa ser testificado por todo o mundo. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Amém.